Olá, está começando para você mais um Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos, um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto Meio Ambiente e Sustentabilidade. O fato que vamos relembrar neste episódio é: IBAMA aplica multas por compra de gado criado em área desmatada ilegalmente na Amazônia. Em 2024, o IBAMA aplicou um pacote de multas que somou o equivalente a 64 milhões de dólares contra elos da cadeia da carne na Amazônia, após identificar a compra de gado criado em áreas desmatadas ilegalmente, resultado de uma operação que rastreou o caminho dos animais desde fazendas embargadas até frigoríficos compradores. A ação concentrou-se no Pará e no Amazonas e mirou tanto produtores quanto indústrias, deixando explícito que responsabilidade ambiental vale para quem cria, para quem intermedia e para quem adquire, com autuações calculadas em 365 milhões de reais e comunicação ao Ministério Público para medidas cíveis e criminais. O foco estratégico foi romper a lógica de ganhos com desmatamento, mostrando que comprar de área embargada também constitui infração e será punido na mesma cadeia de responsabilização adotada para quem desmata e comercializa o produto da infração. A investigação mapeou 69 propriedades rurais que criavam e comercializavam aproximadamente 18 mil cabeças de gado em cerca de 26 mil hectares já embargados, o que revela a escala e método no uso de terras ilegalmente desmatadas para pecuária extensiva. Ao seguir as guias de trânsito animal, o documento oficial para transporte animal no Brasil, e cruzar bases públicas, a equipe identificou 23 frigoríficos que adquiriram animais dessas áreas, confirmando o nexo entre a produção irregular e a indústria e fundamentando as autuações por aquisição de produto originado de área sob embargo. Além das multas, a operação determinou a retirada de rebanhos das áreas interditadas e apreendeu 8.854 bovinos encontrados dentro das zonas proibidas, medida que impede a continuidade da atividade e reforça a eficácia do embargo como instrumento de proteção ambiental. O anúncio dos valores em dólares foi acompanhado por veículos internacionais e detalhado por agências de notícias que destacaram o montante total de 64 milhões de dólares e a lista de 23 empresas autuadas, sinalizando o impacto reputacional e financeiro da medida em um setor pressionado por exigências de desmatamento zero. Essa divulgação reforçou um recado central: compromissos voluntários de rastreabilidade não substituem o dever legal de verificar origem e evitar compras de áreas embargadas, inclusive quando o risco está nos fornecedores indiretos que triangulam para maquiar a origem dos animais. A operação também lembrou que a lista pública de embargos do IBAMA deve ser consultada por quem compra ou financia a produção rural, já que a negligência nessa checagem passa a ter consequências administrativas e penais. 3 ideias ajudam a entender como funciona a operação e quais são os seus efeitos na cadeia da carne na Amazônia. Vamos começar pelo embargo, que é uma punição aplicada quando existe algum dano ambiental e impede qualquer atividade na área até que a situação seja regularizada. Isso faz com que o gado criado ali seja considerado de origem ilegal. Em segundo ponto, quando frigoríficos compram animais dessas áreas, também cometem infração,
mesmo que o abate aconteça em outro lugar, porque a responsabilidade acompanha o produto em toda a cadeia. Terceiro, a apreensão dos animais e o bloqueio dos frigoríficos envolvidos interrompem o dinheiro que alimentaria essa prática, tornando-a mais cara e menos atrativa para quem pensa em fazer o mesmo. A comunicação oficial detalhou ainda que foram lavrados 154 autos de infração ao longo da ação, que incluiu vistorias em cidades como Novo Progresso, Altamira, São Félix do Xingu, Santarém e Boca do Acre, entre outras, áreas historicamente associadas a frentes de desmatamento e à expansão da pecuária. Em complemento, 3 frigoríficos foram embargados por funcionarem sem licença ambiental ou em desacordo com a licença concedida, reforçando a exigência de conformidade regulatória para o funcionamento das plantas, independentemente do tema da origem do gado. Esse componente de licenciamento mostra que a regularidade ambiental vai além da origem da matéria-prima e abrange a operação industrial em si, com checagem documental e de desempenho. A cobertura jornalística destacou que a operação, batizada de Carne Fria 2, faz parte de um esforço para enfrentar uma das principais causas do desmatamento na Amazônia, a transformação de áreas de floresta em pasto, que historicamente representa a maior parte da área desmatada e ameaça unidades de conservação e terras indígenas. Ao dar visibilidade aos números e às empresas autuadas, a ação estimula mudanças nos sistemas de compra e fortalece os mecanismos de verificação e controle, como o bloqueio automático de áreas com embargo e o monitoramento por satélite de fornecedores diretos e indiretos. Essa combinação de fiscalização pública e ajustes privados tende a reduzir o espaço para fraudes como a lavagem de gado, quando animais criados em áreas proibidas são transferidos para fazendas limpas antes do abate. Para o consumidor e para financiadores, a lição prática é clara e também aplicável. A lista pública de embargos é uma ferramenta essencial de consulta para evitar vínculo com áreas e produtos ilegais, e seu uso constante reduz o risco de autuações e de danos à reputação em mercados nacionais e internacionais. No médio prazo, cadeias que adotam critérios sólidos de rastreabilidade e bloqueio automático tendem a acessar capital e mercados com mais facilidade, enquanto cadeias pouco transparentes enfrentam custos de financiamento maiores e barreiras comerciais. A operação também tem um caráter educativo, mostrando que regras claras e fiscalização continuam sendo essenciais, mesmo com iniciativas voluntárias, especialmente em lugares onde é barato e fácil desmatar sem ser punido. Multas altas, apreensões e embargos, quando combinados com dados transparentes e trabalho junto ao Ministério Público, aumentam o risco para quem desmata e fazem com que os prejuízos para o infrator fiquem mais próximos do impacto real do desmatamento. Ao mesmo tempo, quem segue a lei recebe benefícios, como acesso a mercados e crédito mais barato, criando um ciclo positivo de cumprimento das regras. Em síntese, o movimento do IBAMA em 2024 marcou o combate ao desmatamento via cadeia da carne ao multar em cerca de 64 milhões de dólares frigoríficos e fornecedores ligados a áreas embargadas, ao apreender milhares de cabeças e ao exigir a retirada de rebanhos de zonas interditadas, criando precedentes e ajustando incentivos para toda a cadeia. O recado final é que rastrear, verificar e bloquear compras de áreas embargadas deixou de ser diferencial
e se tornou condição de sobrevivência regulatória e de acesso a mercados que exigem desmatamento zero. E aí, você já conhece tudo que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!